Olá, nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série Gigantes da Fé. E hoje nós vamos falar um pouco da biografia de John Huss. John Huss nasceu por volta do ano de 1369 a 1372, na cidade de Husinec, antiga Boêmia, atual República Tcheca. E o seu sobrenome deriva da sua cidade natal, Husinec, Hus de Husinec. Ele teve uma infância pobre, né, com muitas dificuldades, e normal para aquela ocasião. Nós estamos falando da Idade Média, ainda na Idade Média. E ele ganhava a sua vida prestando alguns serviços na igreja, cantando, fazendo alguns trabalhos na igreja, e essa convivência fez com que ele despertasse, né? Foi atraído para aquela vida religiosa, e ele, então, em função do respeito que aqueles sacerdotes, aqueles homens do clero tinham, ele foi atraído por causa disso também, e para ter uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada. E ele ingressou seus estudos na Universidade de Praga. E no ano de 1393, ele se formou em bacharel em letras. Em seguida, no ano de 1394, bacharel em teologia. No ano de 1396, ele fez o seu mestrado. Em 1398, ele começou a sua vida como professor na mesma universidade, na Universidade de Praga. E no ano de 1400, ele foi ordenado a padre. No ano de 1401, ele se tornou o reitor da Faculdade de Filosofia. E no ano de 1402, o reitor da Universidade de Praga. E neste mesmo ano ele passou a ser o pregador oficial da Capela de Belém, a principal capela daquela cidade de Praga. E ele teve influência do outro personagem que nós falamos na semana passada, que é o Wycliffe. Wycliffe deixou alguns seguidores. Esses seguidores eram os Lollardos. Mesmo com a morte de Wycliffe, os seus ensinos continuaram a percorrer não somente a Inglaterra, mas toda a Europa. E na universidade ainda, quando estudante, John Huss teve contato com esses ensinos e viu que aqueles ensinos de Wycliffe não eram porque eram os ensinos de Wycliffe, mas porque aqueles ensinos iam de encontro com aquilo que ele também enxergava como verdade nas Escrituras. E ele passou a trabalhar também em cima daqueles ensinos. Aqueles ensinos de Wycliffe influenciaram muito John Huss. E no ano de 1402, um grande amigo de Wycliffe, que tinha estudado em Oxford, na cidade onde Wycliffe foi o reitor, foi a pessoa que influenciou aquela cidade, aquela universidade, Jerônimo de Praga, por ter estudado ali, trouxe com ele na volta para aquela cidade de Praga, muitos dos ensinos, muitos dos escritos de Wycliffe. E com isso, eles continuaram com aquelas ideias sendo difundidas no meio da universidade, né? E com isso, no ano de 1403, a Universidade de Praga proíbe que Huss continue disseminando esses ensinos, né? E quais eram esses ensinos? Foram basicamente os ensinos que deram início, né, o pontapé na Reforma Protestante de 1517, mas esses ensinos já vinham desde Wycliffe,
E agora, com o Hus aqui, ele continuou também batendo em cima dos mesmos ensinos. E esses ensinos eram a questão do sacerdócio universal dos crentes, quer dizer, todo crente, ele pode sim ter acesso direto a Deus através de Jesus apenas. Ele não precisa do clero, ele não precisa do papa, ele não precisa do padre para que perdoe os seus pecados, para que ele possa chegar até Deus. Ele pode exercer ele tem essa autonomia de se achegar diretamente a Deus. E ele também defendia a Escritura como a única regra infalível da fé e da prática cristã. Que as Escrituras estavam acima de qualquer ensino humano. Nenhum ensino humano pode estar acima daquilo que as Escrituras dizem. E também um outro ponto era a questão das indulgências. Indulgências é compra de perdão, ou seja, através de um pagamento, através de um ato de doação, você podia ser perdoado dos seus pecados. Isso, com o tempo, tomou proporções terríveis, ao longo da história. E um dos pontos que marcou ele muito bem também, que ele era a favor da pregação na língua do povo, que o povo deveria ter acesso às Escrituras, que o povo deveria entender aquilo que estava sendo pregado, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se eu não ouço a palavra de Deus, se eu ouço, mas não entendo, aquilo não pode frutificar em mim. Então ele era a favor da pregação da palavra de Deus no seu idioma, no idioma boêmio. E com isso ele começou a ganhar popularidade. Ele era uma pessoa boa, uma pessoa que ajudava, uma pessoa disposta, piedosa. E o clero, obviamente, o clero católico se opôs logo e se sentiu incomodado pela presença de Hus ali na reitoria daquela universidade. E o Papa, para que impedisse que as suas ideias continuassem, o Papa interdita todas as cerimônias daquela cidade. Casamento, missa, extrema unção, não podia fazer nada ali enquanto o John Hus estivesse presente. E vale a pena a gente abrir um parênteses aqui, que a gente tem que entender que hoje também, nós estamos impedidos de uma certa forma de ir à igreja, mas não de ter acesso a Deus, de buscar a Deus. Mas naquela época, aqueles homens, eles eram muito dependentes do clero, da igreja, da instituição igreja, como intermediária entre eles e Deus. Então, por falta de conhecimento, mas hoje nós sabemos que não é assim. Nós podemos ter acesso, porque o véu do templo se rasgou, e nós podemos ter acesso a Deus. Basta nos achegarmos a Ele humildemente, contritos de coração. Nós podemos buscar a Deus em todo tempo, em qualquer lugar, nesse tempo de pandemia. Mas aquelas pessoas não pensavam assim, porque eram ensinadas de maneira errada. E era uma das coisas que um dos pontos que Hus defendia também, essa autonomia do homem na questão de buscar a Deus, essa questão de nós nos aproximarmos de Deus sem nenhum intermediário, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse que não só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, em 1412, obviamente, não era de se esperar qualquer outra coisa, ele é excomungado e ele passa a pregar nos vilarejos. Ele foi chamado para pregar a verdade, ele continuou pregando a verdade nos vilarejos ali. E no ano de 1414, no concílio de Constança, aquele mesmo concílio que decretou os ensinos de Wycliffe
heréticos e que ele fosse exumado e queimado seus restos mortais, esse concílio, nesse mesmo concílio, que na verdade o objetivo era resolver uma outra questão também, né? Que era a questão que existiam 3 papas na ocasião, né? Nós não vamos falar disso hoje. Mas Hus é convocado para expor as suas ideias ali, com o salvo-conduto do imperador ou rei Segismundo. O que é o salvo-conduto? Ele tinha a garantia que ele poderia ir até ali, né, em Constança, que nada de mal iria acontecer a ele. E ele foi até ali achando que ele ia ser ouvido, que iam permitir que ele pudesse expor as suas ideias, mas não foi o que aconteceu. Eles não quiseram ouvir e já de forma arbitrária decretaram como herege, e ele passou por um processo de 7 meses, ele ficou preso, sendo acusado injustamente, não deixando ele se pronunciar de forma a expor as suas ideias, mas de maneira nenhuma ele se retratou, porque a intenção dele é que ele retirasse aquilo que ele havia dito, todos os seus ensinos, tudo aquilo que ele havia pregado. E ele se recusou a se retratar e ficou 7 meses preso. E depois, consequentemente, no dia 6 de julho de 1415, ele foi morto numa fogueira, queimado. Essa foi a punição dele pela igreja. Foi decretado como herege e queimado numa fogueira. E enquanto ele estava sendo queimado, ele cantava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele cantava essas palavras. E enquanto ele ainda estava ali, sendo morto, sendo queimado, ele profetizou. Ele disse o seguinte, abre aspas: vocês hoje estão queimando um ganso. Hus, na língua boêmia, significa ganso. Mas, dentro de um século, vocês se encontrarão com um cisne. E este cisne vocês não poderão queimar. Fecha aspas. Esse cisne, ele está falando do nosso próximo personagem, que é Martinho Lutero, o cisne alemão. Então, o que nós aprendemos com esse homem de fé, John Hus, é que, acima de qualquer coisa, nós temos que nos basear, o nosso norte, a nossa regra de fé, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está acima de qualquer autoridade. Então, qualquer autoridade tem que se submeter à palavra de Deus. É a palavra de Deus que rege a nossa vida, a nossa conduta, a nossa maneira de ser. Então, que nós possamos continuar na nossa caminhada, seguindo o exemplo desses homens que, por causa da verdade, foram martirizados, mas não abriram mão daquilo que é a verdade, daquilo que é eterno, que é a palavra do Senhor. Passaram os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. E é esse o legado que esse homem deixou. Apesar de ter sido queimado, pagou um preço por falar a verdade. Mas ele deixou um legado, ele deixou um exemplo de fé a ser seguido. E que nós possamos refletir na vida desses homens que nós estamos semanalmente aprendendo um pouquinho. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.